Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre operador densidade. Na nossa última aula, nós falamos sobre os postulados da mecânica quântica, mas paramos num ponto importante em que foi definido o estado de um sistema conjunto, né, que nós designamos como estados de sistemas que vivem no espaço de Hilbert, né, aquele espaço em que os estados dos sistemas quânticos vivem, e que eles são, né, independentes entre si. Então, tipicamente, quando descrevemos esses estados, existem situações em que pode, por intermédio de uma interação, ou como nós vamos ver, né, por uma interação com um terceiro sistema, nós podemos chegar a situações em que nós temos esses estados que são chamados de estados emaranhados. Os estados emaranhados são aqueles estados que possuem um tipo de correlação, né, na sua própria definição, ou seja, uma correlação entre o sistema e um, estabelecida pelo estado, né, dependendo da base em que ele é descrito. Então, é muito importante que quando a gente descreve esse tipo de estado, você não consegue, de alguma maneira, fazer uma transformação de base nesse sistema, rodar individualmente esses estados, de tal forma conseguir chegar numa descrição desse estado que em dois, de tal forma você decompô-lo num fator, né, entre estados que são realmente, né, fatoráveis aí no produto tensorial, tá? Então, não existe uma maneira de que o estado do sistema 1 e o estado do sistema 2, por consequência, seja descrito dessa forma, né, em termos de ter uma existência independente nessa forma de vetor de estado, tá? Então, isso, se ele não é descrito dessa maneira, como que vai ser descrito? Então, o operador densidade é exatamente isso. Então, a maneira da gente descrever estados desses sistemas, como falamos anteriormente, né, ou de sistemas que são correlacionados, tá, de forma geral. Então, essa formulação, ela é alternativa, mas ela vai permitir para a gente descrever propriedades desses sistemas que são reduzidos, né, tipicamente, quando temos sistemas compostos emaranhados. A maneira da gente interpretar, né, tipicamente, você pode pensar que, tipicamente, em vez de nós termos um único sistema representando, a nossa descrição do estado do sistema, ela se baseia num ensemble desses sistemas, ou seja, nós temos uma coleção, né, de possibilidades que o estado pode adquirir, e como nós não temos uma informação total sobre o sistema, é isso que nós imaginamos, nós podemos, no máximo, né, dizer que há uma certa probabilidade ou possibilidade do estado ser um determinado estado específico. Então, por exemplo, vamos imaginar uma situação muito parecida de quando a gente, né, tinha uma situação estocástica em que nós, por exemplo, tínhamos um dado e esse dado, o melhor que nós podíamos fazer é dizer que com uma certa probabilidade, um sexto, no caso, né, um dos lados seria manifestado, né, no lançamento do dado, tá bem? Então, aqui é muito parecido, né? Nós temos um ensemble ou um conjunto de estados puros, que são os lados, por exemplo, associado aí a esse dado, né, diferente, descrito em termos desses estados psi, ou seja, os estados com índice I, né, seja o que for, e que ocorrem com uma probabilidade, e essa probabilidade é a probabilidade aí, né, de ocorrência daquele evento, daquele estado. Então, o operador densidade ele é escrito como uma soma, né, convexa, ponderada pelas probabilidades de ocorrência desses estados definidos, do produto externo entre esses dois, né, entre o vetor, entre o ket psi e o bra psi, o seu dual, tá bem? Então, essa é uma maneira de dizer que a gente soma sobre todos os possíveis projetores de cada um daqueles estados específicos que caracterizam, né, o meu sistema. Nós vamos ver que esses estados que podem ser caracterizados pelo vetor de estado independente e não necessitam de uma descrição em termos dessa forma,
eles são chamados de estados puros. E, por extensão, os estados que não podem ser escritos dessa maneira, eles são chamados, né, estados mistos, tá bem? Essa é a definição da aula de hoje, e ela tem consequências muito importantes para a gente lidar com o tratamento, né, de todos esses sistemas quânticos, principalmente porque ao longo do que nós vamos ver nas aulas que vem, a gente vê que há sempre uma relevância muito importante do emaranhamento de estados. Então, quando a gente quer descrever a realidade associada, né, a um elemento individual, um bit, por exemplo, que está acoplado com outros, né, emaranhado, nesse caso, com outros, nós temos que recorrer necessariamente a essa descrição, tá bem? Bom, a forma como que nós vamos introduzir isso vai ser totalmente pragmática, ou seja, vamos considerar condições específicas, né, para conseguirmos descrever esse estado. Então, um operador ou, né, um operador linear associado ao conjunto, aquele ensemble que nós descrevemos anteriormente, e ele vai descrever, de fato, um sistema físico, ou seja, ele vai ser chamado de operador densidade, sem somente ser. Se o traço desse operador for 1, né, o traço, se você lembrar, né, na revisão lá de álgebra linear, ele é associado à soma dos elementos na representação. Uma coisa muito importante do traço é que ele não depende da representação que você está utilizando para decomposição, ou seja, não depende da base. Sempre que você soma o estado dessa representação desse operador, essa representação desse operador já fica clara, e quando ele é representado dessa forma como um produto externo de um vetor, né, coluna com um vetor linha, isso se transforma numa matriz. Então, portanto, né, numa determinada base, nós podemos representar esse operador de densidade como uma matriz. E, na verdade, usualmente é denominado não só operador, mas às vezes encontramos aí matriz de densidade, porque está representando, né, o elemento mínimo para representar aquele estado, que é uma matriz, e não mais um vetor, como é o vetor de estado, tá bem? Bom, se Rho, né, representa um estado físico, existe uma segunda condição, que é que necessariamente ele deve ser um operador positivo, e de acordo com o que nós vimos lá atrás, também na revisão de álgebra linear, isso significa que os autovalores dele, né, devem ser positivos ou não, tá bem? Uma maneira de provar, né, que o traço é igual a 1 é possível, já que quando escrevemos esse estado com aquela soma convexa sobre todos os possíveis estados psi que ocorrem com probabilidade pi, nós temos, né, que esse estado, necessariamente, quando tomamos o traço, a operação de traço não afeta essas probabilidades, ela se torna uma operação de traço sobre esses estados psi. Vamos supor que eu tenho uma base psi-j, é exatamente a mesma base que eu estou associando aí ao meu, na descrição desse meu estado, né? Mas agora eu estou tomando sobre todos eles, então estou mudando, né, o índice j, tá? Ele pode ser um psi-linha, pode ser uma outra base, não necessariamente essa base aqui que eu estou representando, mas o fato é que, quando tomamos o traço, basta você fazer uma projeção, né, ensanduichar o sistema pelo mesmo estado, na mesma base, no mesmo índice. Agora, tomando cuidado, que a gente tem que tomar os duais, né, ou seja, se eu tomo cat aqui, eu tomo bra desse lado, ou seja, ensanduicho por essa projeção em psi-j' em ambos aí os lados, tá? Então, quando tomamos essa descrição do estado, eu agora posso entrar com a minha soma, né, em J. Então, preste atenção que nós invertemos a ordem, porque aqui eu tenho psi-j', psi-i, psi-i, psi-j. Esses são números complexos, né? Eu posso trocar a ordem, veja que eu troquei, e como psi não depende de J, eu entrei aqui, isso não é nada mais do que essa descrição, né, em termos de psi-j, projeção em psi-j
um psi, né? Portanto, essa soma em J, podemos observar se essa é uma base completa, e ela é, né, para descrever o sistema, e isso não é nada mais do que a nossa identidade, né, somando sobre todos os possíveis estados. Veja que não tem probabilidade em J associado. Então, portanto, né, agora essa soma se reduz simplesmente a uma soma sobre o índice I, né, de PI, a projeção psi, psi, que são estados, né, definem uma base ortonormal, portanto, isso daqui é 1, né, e, né, chegamos finalmente, e isso dá a soma, né, de probabilidades, e, obviamente, se a gente está falando de um, né, conjunto completo de eventos, ela se soma a 1. Então, é tudo definido dessa forma, né? Então, em vez de falarmos de probabilidades, é muito interessante, né? Nós temos uma representação para descrever esse estado. Essa representação, ela traz não só a probabilidade de ocorrência daqueles eventos que estamos atribuindo, como os próprios eventos, né, como os próprios estados. Tá? Então, isso é uma representação possível, né, de um problema aí, estocástico ou estatístico, né, a mesma coisa, significa a mesma coisa aqui para a gente, tá bem? Vamos supor, agora, se eu tenho, né, uma outra maneira de provar o segundo elemento lá, é que eu vou supor que eu tenho um vetor φ, né, e um vetor qualquer descrito nesse espaço de estados do meu sistema. Quando eu faço uma projeção em ambos os lados, em φ, né, em sanduíche o meu estado, vou descrito pelo aquele operador de densidade, isso significa que eu estou ensanduichando em ambos os lados, naquela representação em termos dos estados psi, né, é esse φ. Né? Então, quando eu faço isso, isso não é nada mais do que a soma em P de I do módulo quadrático, né, desse elemento, porque isso é um número complexo, isso é um número complexo conjugado, né? Então, quando eu multiplico um número complexo pelo complexo conjugado dele, isso me dá o módulo quadrático daquela quantidade, que necessariamente, né, é um número real e, além de tudo, deve ser positivo. Portanto, né, como a probabilidade é maior do que zero ou no máximo igual a zero, isso sempre vai ser um número positivo. Então, portanto, aí temos, né, a nossa definição, né, de representação, né, de positividade. Um fato adicional é que se ele satisfaz essas duas possibilidades, a 1 e a 2, né, que eram as condições que tínhamos anteriormente, ou seja, se ele é um operador positivo, né, e tem a condição do traço, ele tem, né, decomposição espectral. O que significa ter decomposição espectral? Sempre conseguimos representar esse estado numa base ortonormal escrita dessa forma. Então, essa base, essa sim, é ortogonal entre si, né? Então, portanto, se ela é ortogonal, significa que esse lambda J são os autovalores, e os autovalores, nessa situação, de acordo com o que foi representado aqui em cima, necessariamente eles são positivos, e, portanto, né, temos aí, né, realmente a definição de que esses estados são, né, define realmente, né, um ensemble de estados, lambda J e J, e, portanto, representam um estado de um sistema físico. O que foi importante são aquelas duas condições, condição de traço e de positividade, né, do operador. Uma observação importante a ser feita, né, e isso relacionado com o que eu falei anteriormente, quando conhecemos o estado completamente do sistema, por exemplo, após uma medição, eu olho para esse dado quântico, né, e vejo qual é o lado que ele caiu, eu tenho certeza de qual é ele. Então, dizemos que esse sistema está preparado aí num estado puro, porque agora eu consigo escrever, né, o meu operador densidade, ou a matriz densidade, em termos da representação de um elemento só, onde psi, né, veja que essa é uma representação redundante, porque eu não precisaria descrever desse jeito, eu posso usar só o vetor de estado. Então, toda vez que eu consigo escrever um sistema por seu vetor de estado, significa que esse sistema está em estado puro. Por outro lado, se eu
não consigo descrever esse sistema, né, completamente, eu não conheço completamente o estado, o que nós temos, né? Nós temos o que é um estado misto e necessariamente ele vai ser escrito como uma soma, né, de elementos convexa, porque, né, aquela probabilidade, todos aqueles elementos de probabilidade são menor ou no máximo igual a 1, né, e, portanto, nós temos necessariamente que utilizar aquele estado. Existe uma maneira de você saber se o estado é misto, isso é muito interessante, porque observe que quando eu projeto ρ nele mesmo, nesse caso, né, nós ficaremos com ρ ao quadrado igual a psi, projetando em psi. Mas como, né, isso é igual a 1, ele vai ser igual a psi, que é a propriedade de idempotência, ou seja, qualquer potência de ρ, né, vai ser igual a ele mesmo. Então, portanto, quando tomamos o traço desse operador, isso vai dar igual a 1. Assim como, então, o operador densidade, o traço dele sempre deve ser 1, se ele representa um sistema físico, mas o operador densidade ao quadrado, não necessariamente. Estados puros, nós sempre vamos ter que o traço de ρ ao quadrado dá igual a 1, e além disso, né, quando falamos de estados mistos, nós temos que esse traço de ρ ao quadrado vai ser menor do que 1. Tá? Existe um fato importante, né, esse fato, na verdade, vai ser utilizado bastante quando falarmos de ruídos quânticos. Na situação dos sistemas quânticos, tipicamente, o ruído ele é mais desastroso, né, porque nós temos relações de fase entre esses estados. Então, existe uma variedade, né, quando falamos de estados de qubits, né, de possíveis diferentes ruídos que nós vamos ter que lidar. E o que vai acontecer, né? Tipicamente, mesmo que tenhamos, idealmente, um sistema puro, né, ou seja, descrito bem, se temos conhecimento desse estado, o canal, né, quântico introduzido vai introduzir uma ignorância, né, ou uma incerteza a respeito do estado quântico em questão, e, portanto, vai levá-lo a um estado misto desse tipo. Então, sempre teremos que, no fim das contas, descrevê-lo, né, em termos desses termos. Obviamente, a gente vai ter que lidar com alguns códigos de correção de erro para tentar, né, reverter esses efeitos de ruído também. Bom, os postulados, né, como ficam os postulados agora de acordo com essa descrição sem vetores listados, porque nós vamos diretamente, né, nessa matriz ou operador densidade. Então, o primeiro postulado diz para a gente que qualquer sistema isolado, ou seja, não interage mais, né, com ninguém, ele tem associado um espaço de Hilbert, que é conhecido como espaço de estados do sistema. O sistema é completamente descrito pelo operador densidade ρ, que é um operador positivo, com traço unitário, atuando no espaço de estados do sistema. Se o sistema quântico estiver no estado ρi, com uma probabilidade pi, o operador densidade do sistema será dado como ρ igual, né, a pi vezes ρi, onde ρi, né, é uma decomposição em termos de estados psi, né, representados aí numa determinada base desse meu sistema, tá? Seriam, por exemplo, aí nossos elementos, né, tá bem? De representação nessa base. O segundo postulado a respeito da evolução temporal, né, lembramos que na evolução, no caso de vetores de estados, nós tínhamos a descrição dada em termos da equação de Schrödinger, ou, né, em termos daquele operador unitário que levava o estado a um certo tempo zero, por exemplo, até um certo tempo t, né? Agora ele é dado da mesma maneira, só que como estamos falando de evolução de uma matriz e não de um vetor, você tem que lembrar que nessa evolução agora temos que adicionar, né, o hermitiano conjugado daquele operador unitário, porque agora eu atuo pela esquerda e pela direita. Então, essa evolução, ela é escrita dessa maneira. A evolução temporal de um sistema fechado vai ser descrita pela transformação unitária U, né? E se ρ for um estado,
o estado evoluído, né, linha, ele vai ser dado como o Rho, o Dagger, tá bem? Então, se de alguma maneira você tiver e esse estado representa o estado do sistema físico, pela unitariedade, você vai ter também, né, que Rho, né, é evoluído também vai ser um estado físico. A gente vai ver especificamente nessa atuação quando formos falar de Fluidic na aula que vem, né? Vai ficar bastante mais claro esse tipo de evolução. O terceiro postulado é o postulado de medição, né, e ele é apropriadamente descrito aqui, de acordo com a nossa anotação, porque agora já não tem mais as raízes que atrapalhavam um pouco a nossa descrição. Então, no caso de medições, nós vamos falar um pouco mais para frente nesse curso, quando falarmos de ruído, de operações e efeitos, que são exatamente, né, o formalismo utilizado aqui para descrever medições, né. Então, aguarde um pouco, né, para a gente interpretar melhor essas evoluções. Mas, tipicamente, você pode descrever qualquer evolução de um sistema físico, seja ela unitária ou não unitária, por esse formalismo de efeitos, né, também conhecido como formalismo de Krauss. Nós vamos ver isso lá para frente, quando falarmos de ruído. Mas, no caso, né, das medições, existe aí, né, uma descrição agora em termos daqueles nossos operadores de medição, novamente os MM, dado da mesma M, associado àquele resultado clássico M minúsculo, né, e que atuam, né, no espaço de estados do sistema. Se Rho for o estado imediatamente antes da nossa medição, o resultado da medição será agora aquele resultado M minúsculo, que ocorre com probabilidade dada da mesma maneira. Agora a gente escreve, né, diretamente o traço daquele operador de medição M, multiplicado aí pela esquerda por seu emitiano conjugado, né, que é descrito aqui por M Dagger, né. E o estado pós-seleção, que significa como que vai ser o estado do meu sistema depois que eu faço essa medição. A gente sabe que ao medir algum determinado observável, o que a gente aprende lá em mecânica quântica normal é que o estado do meu sistema vai ser, né, projetado num autoestado direto, né, daquele meu observável. A descrição mais geral, né, e mais precisa de tudo isso é dada em termos desses operadores de medição. Nós dizemos que o nosso estado pós-selecionado, que é ρm', ele vai ser M, ou M Dagger, né, o emitiano conjugado de M atuando aí, né, pela direita desse operador, dividido pela probabilidade de ocorrência desse próprio evento de medição M. Então, vai ocorrer, né? Então, M vai ocorrer, depende da probabilidade que é computada por essa quantidade que é dada aqui. Existe uma outra quantidade que é muito interessante, porque tipicamente, por exemplo, estamos medindo carga ou estamos medindo, né, número de fótons de um determinado feixe de luz, que é descrito quanticamente. Então, muitas vezes, nós sabemos que ocorre essa medição, mas não sabemos o estado específico. Então, o que nós podemos dizer, né, a respeito desses estados? Nós pegamos os nossos estados pós-seleção, que são aqueles estados, assim como, por exemplo, o estado de um dado, né? Eu falo cara e coroa para moeda, mas eu falo para um dado 1, 2, 3, 4, 5, que ocorre com uma certa probabilidade P de M, ou P de 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, o melhor que eu posso fazer a respeito na pré-seleção é dizer, olha, eu sei que é medido, mas eu não sei qual que é o resultado. Então, qual que é o estado do meu sistema? E esse estado, ele tem uma relevância importante para nós, ele é chamado de estado pré-seleção. Então, é o estado em que sabemos que existe alguma medição, né, e a gente simplesmente vai computar esse estado dessa forma. Dessa maneira, poderíamos, por exemplo, pensar no caso do dado, né, clássico mesmo, isso a descrição é totalmente equivalente, né? Poderíamos pensar que o estado do meu dado melhor escrito, ele vai ser, né, dado por projeções aí nos lados, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, onde agora esses eles descreveriam projetores especificamente, tá? Então, essa
definição ela é boa não só para sistemas quânticos, mas para sistemas clássicos também. E veja que o que aconteceu? Mudou, né? Porque aqui eu tenho minha probabilidade no denominador, né? E estou multiplicando a minha probabilidade no numerador, probabilidade de ocorrência do estado roendo em linha. Então, quando esses dois se cancelam, e, portanto, eu fico só com o efeito desses operadores de medição sobre o meu sistema, todos eles somados, tá bem? Então, esse é o estado de pré-seleção, e o estado de pós-seleção é aquele que nós sabemos o correspondente, o resultado correspondente em minúsculo. Bom, postulado 4, que é agora sim, né, mais interessante, que é o postulado que compõe, né, sistemas. Então, o espaço de estado de um sistema composto por N indivíduos, ele é o produto tensorial dos N espaços vetoriais de cada sistema constituinte. Se nós tivermos sistemas numerados de 1 a N, né, e o estado de um sistema I específico, qualquer dele, for preparado num estado RU-I, né, desses daí, então o estado do sistema composto, né, vai ser dado como produto tensorial dessas, né, desses operadores, né, ou matrizes, se você quiser pensar, dependendo, né, se você está utilizando alguma representação específica do seu sistema. Existe um problema, né, nessa definição. Tipicamente, a gente pode associar autovalores e autovetores, né, ao meu sistema e achar que ele tem alguma representação especial, né? Mas, por exemplo, podemos representar um estado de bit quântico, nós vamos ver em mais detalhe, em termos da base 0 e 1, escrito dessa forma, tá bem? Então, podemos representá-lo como sendo exatamente como a nossa soma convexa, mas vejo que a minha probabilidade associada vai me dizer que eu tenho probabilidade 3/4 dele estar em 0 e mais a probabilidade 1/4 dele estar em 1, tá? Mas, no entanto, eu posso definir aí uma nova base, em que eu chamo A de soma, né? A minha transformação de base, ela transforma os vetores, né? Então, portanto, eu represento uma base A e B, eu preciso de dois estados para representar essa base. Você vai ver, né, que esses estados, eles são dados agora, em termos dessa nova base, em A, com uma probabilidade de 50%, e B também com 50%. Então, eu posso escrever o estado do meu sistema em duas bases distintas. Na verdade, não são só duas, eu posso escrever um número infinito aí de bases, né? Que é dado, né, agora com 50% em cada um desses elementos de base, tá bem? Então, veja que o importante aqui é que quando eu somo ambos, são representações diagonais, né, isso é importante, então tem o seu alto valor associado, mas o que é importante é que o traço, né, a soma dos dois sempre vai me dar 1, né? Então, esses são ensembles distintos, representações distintas que representam o mesmo estado, tá? Então, não há aí uma representação privilegiada associada. Na verdade, né, o que pode haver são descrições, né, porque a gente está representando um estado de superposição, né? Então, esses estados em si têm que ser aí conhecidos de alguma maneira, né, para você poder representar, né? É isso que a gente está fazendo aqui. De fato, né, existe, né, como não há uma base específica, nós podemos ter o que é conhecido como liberdade unitária, porque eu posso fazer uma transformação no meu estado, né, numa representação PJ, por exemplo, em que leva, né, a uma transformação unitária que leva para uma nova base, tá? Então, eu posso, necessariamente, posso transformar indo e voltando entre esses estados sem nenhum problema, né? Não vou falar mais especificamente sobre isso, porque acho que é interessante a gente partir para descrever, né, o estado de sistemas compostos emaranhados, que foi a nossa questão principal para ter introduzido o operador de densidade. Então, vamos supor que eu tenho A e B, que são dois, né, sistemas cujo estado conjunto é dado agora pelo estado OAB,
O estado reduzido para esse sistema A, ele é dado por uma operação que é chamada de traço parcial, né, sobre o sistema B. Então, o que eu faço? Eu realizo a operação rho B, eu faço traço sobre o sistema B. Traço é muito parecido quando, por exemplo, temos uma integral em que eu tenho, por exemplo, dois elementos de integração em x e y, mas a minha função não depende de y, por exemplo, só depende de x. O que eu faço? Jogo esse termo fora, né, integro, né, em y, tá, e essencialmente o que eu estou fazendo é jogando fora ali toda a informação que eu tenho nesse eixo x y. E aqui é exatamente a mesma coisa, só que pode ter correlação, então eu estou jogando fora essa informação associada a esse elemento. Então, por exemplo, quando temos um estado rho B, o caso mais trivial é aquele em que os estados não são interagentes e, portanto, né, são decompostos aí num produto tensorial das suas parcelas. Então, quando você faz o traço sobre o sistema B, a operação de traço sobre o sistema B não afeta os operadores que vivem no espaço do sistema A, ela vai afetar só do sistema B. Mas traços sobre rho B, já vimos que o traço de um operador, né, densidade, necessariamente tem que ser 1, isso é a soma dos elementos, né, da diagonal em qualquer uma das possíveis representações, e, portanto, isso me dá o estado do sistema A, né, apropriadamente. A mesma coisa acontece para o estado do sistema B, tá? Você pode fazer aí como exercício, né, prático. Mas acontece que nós temos estados que são emaranhados. Esses estados não podem ser escritos daquela forma fatorada. De fato, nós podemos ter estados arbitrários, por exemplo, A e B, sendo números complexos aí, em que eu posso escrever uma superposição, um estado combinado de A e do sistema 1 e 2 agora, como sendo dado em termos desses parâmetros A e B arbitrários, né? Agora com estados psi1 e psi2 representando os estados do sistema 1 e 2, ou, né, mais ainda um termo, uma superposição das possibilidades aí, ter o estado φ1 e φ2. Esse estado é conhecido como uma superposição, né, coerente de estados, porque nós temos aí uma interdependência entre essas amplitudes de probabilidade A e B. Mas como que eu escrevo o operador de densidade desse sistema? O operador de densidade, esse é um estado puro, né? Fica também como exercício, mas veja só, eu consigo representá-lo como sendo o produto externo entre o meu estado aqui, o meu vetor, e o seu dual, que é o BRA, que também escrito dessa forma. Quando você multiplica esse estado e representa o seu Qi, né, como sendo A complexo psi1, psi2, mais B complexo π1, π2, né? Você, né, faz esse produto externo entre esses estados, entre esses vetores, o seu Qi e o seu Qi BRA, nessa forma, você vai obter esse estado aqui, ou seja, você vai obter primeiro, né, os primeiros elementos, módulo quadrático de A, psi, psi1, psi1, ver tensor psi2, psi2, módulo quadrático de B, φ1, φ1, tensor φ2, φ2, e os termos que nós chamamos, né, de interferência de probabilidade. E esses elementos são associados às probabilidades reais aí, né, mas temos a interferência de probabilidade também, que é A por B complexo, e, portanto, eu tenho, né, o caso de ter projeções, ou melhor, né, produtos externos entre os estados cruzados. Então, eu tenho psi1, φ1, tensor φ2, psi2, φ2. E o seu complexo conjugado, né, ou o Hermitiano conjugado de tudo isso que foi antes, A complexo vezes B, φ1, psi1, tensor φ2, psi2. Supondo agora que a base, né, de psi1 e φ1, né,
e φ2 e φ2 compõem uma base ortonormal, né? Então, por exemplo, seja a base computacional, em termos de 0 e 1, nós temos que, quando eu faço a operação de traço parcial sobre o sistema 2, né, você necessariamente vem sobre esse sistema 2 e vai efetuar a operação de traço numa determinada base. Então, vou deixar como exercício para vocês, mostrar que quando você faz essa operação de traço, você fica com φ2, psi2, que é 0, e nesse daqui você fica com psi2, φ2, e também vai a 0. Então, portanto, o efeito, né, de nós realizarmos essa operação de traço parcial sobre o sistema 2 é reduzir o meu sistema 1 a um estado que é totalmente misto, como vocês podem ver, porque eu só tenho agora, né, a descrição em termos daqueles números que são reais, o módulo quadrático de A e o módulo quadrático de B, né, associados à probabilidade de um determinado ensemble deles estarem no estado psi1 ou, né, e de estarem no estado φ1, tá? Então, veja só, uma coisa importante, algo que a gente pode dizer a respeito de sistemas emaranhados, que toda vez que nós fazemos uma redução via o traço parcial das suas partes, né, teremos que o estado reduzido sempre vai ser um estado misto. Tá? Isso é válido tanto para a situação quando temos estados emaranhados puros, quando também podemos ter estados emaranhados mistos, sempre vamos ter um grau de mistura associado a essa parcela de emaranhamento também aí determinada, né, um pouco mais complicado aí para o caso dos estados mistos, mas, né, deixamos isso para mais tarde. Existe uma decomposição muito importante, eu vou falar brevemente, eu vou pular etapas aqui, que é chamada de decomposição Schmidt, né? Tipicamente, quando escrevemos o estado de um sistema composto bipartido, ou seja, com duas partes, eles são descritos individualmente nos seus espaços de Hilbert A e B, né? Então, quando eu escrevo esse estado, tipicamente eu preciso de uma soma de todos os elementos de base que representam esse sistema em seus espaços respectivos. E aí eu vou ter um elemento complexo de soma, né, de superposição de todos os elementos aí dessas bases, e eu preciso necessariamente de dois índices para escrever esse estado. A decomposição de Schmidt é uma maneira da gente transformar esse estado numa maneira, na forma mais simples ou irredutível que existe de escrever um estado, que é com um único índice apenas, tá? Então, existe uma transformação, e essa transformação é delineada aqui, que é uma maneira de você partir dessas bases ortonormais de A e B e tentar, né, reduzir aí o número de elementos que eu tenho. Então, isso é um grande ganho, porque se você tem, né, soma sobre dois elementos, eu acabo ficando com uma soma só sobre um elemento apenas. E para fazer isso, né, a maneira de fazer é a decomposição de valor singular, né, desse elemento, dessa matriz, né, aqui são os elementos de matriz A com elementos JK. Né? De acordo com a decomposição singular, sempre podemos, né, escrever, né, qualquer matriz numa decomposição em termos de matrizes U e V, por enquanto, arbitrárias mais unitárias, tá? E de uma matriz diagonal D ensanduichada entre essas duas. De tal forma que os elementos de matriz AJK se escrevem UJI, DI, veja só, diagonal, VJK, tá? Então, embutimos mais um índice associado a essa matriz e na decomposição singular. Então, portanto, meu estado, que era escrito em termos de AJK, agora eu somei, né, sobre todos os elementos I, eu introduzi um elemento a mais, mas agora eu vou reduzir isso aí, porque eu posso definir, na verdade, um novo tipo de estado que eu vou chamar associado ao A, em que eu chamo de QI, que ele é a soma em todos os J's de UJI, PsiJ, e um outro que é eta I de B, que é a soma sobre todos os Ks do V e K
de Φ-J, né, do estado original lá, onde agora essa base, né, veja só, tanto Qi do sistema Qi do sistema A, quanto eta do sistema B, também definem bases ortonormais nos espaços de Hilbert respectivos do sistema A e B. Então, se agora nós definirmos aquele elemento que partiu, né, da decomposição singular, né, os elementos da matriz diagonal como sendo um lambda i, né, um número aqui, que são chamados coeficientes de Schmidt, nós conseguimos, né, com essa compactação, substituindo aqui, eu consigo reescrever agora o meu estado com aquele um único índice lambda i. Essa é a decomposição de Schmidt, tá? E esses elementos, essa nova base, é aquela base que faz com que eu escreva, né, o meu estado de maneira mais simples, ou seja, com uma única soma em i, elementos i, e essa representa a minha base de Schmidt. Quando você fala de estados puros, né, existe uma caracterização de emaranhamento que pode ser dada pelo número de Schmidt, que é o número de elementos lambda i, ou seja, de elementos de Schmidt, de coeficientes de Schmidt não nulos, tá? Isso não é muito útil quando falamos de estados mistos e nós não vamos precisar disso, né, nesse curso, tá bem? Vai ser sempre possível, né, decompormos, né, esse estado puro, escrevendo dessa maneira aí na decomposição de Schmidt, tá bem? Bom, existe uma aplicação muito importante, né, da decomposição dessa base de Schmidt, que é chamada de purificação. Vou passar rapidamente por ela, porque significa que se eu tenho um estado puro de um sistema, ou, perdão, misto de um sistema a qualquer, né, grau de pureza, eu adiciono um sistema auxiliar, né, esse sistema que eu vou chamar de R, de tal forma que eu faço a purificação desse estado. E é muito fácil, esse é um sistema fictício, né, que eu utilizo, eu adiciono um sistema cujo espaço de Hilbert dele tem a mesma dimensão desse sistema nosso, em que a gente está considerando o sistema A, e ele, né, basta, né, fazer o processo inverso de operação de traço parcial, já que eu tenho um estado, né, que é misto, escrito dessa forma, o estado ρA, né, eu faço o quê? Eu considero esse meu sistema auxiliar na mesma dimensão desse espaço de Hilbert desse sistema A, e eu adiciono esses estados que compõem uma base ortonormal nesse sistema fictício, de tal forma que eu consigo, olha só que legal, escrever, né, esse estado do sistema como um estado puro, agora composto, porque eu estou escrevendo não só o estado do sistema de interesse, mas do sistema de interesse e, né, desse meu sistema auxiliar. Esse sistema auxiliar representa aquela informação que é perdida, né? A gente sabe que sempre que eu faço operação de traço parcial, eu estou perdendo informação. Então, quando eu tenho um estado que é misto, eu tenho uma informação que está ausente no meu sistema. Então, eu completo ela fazendo a purificação. Então, portanto, eu tenho, né, eu não sei quem que é esse sistema, aí está a minha dúvida, mas é um sistema arbitrário, mas eu consigo purificar. Então, isso muitas vezes traz algumas vantagens quando você trabalha aí, né, mais especificamente com informação quântica, tá? Então, o procedimento é só utilizar, né, a base de Schmidt para o sistema A, né, em que ele, né, ou seja, em que ele seja diagonal, tal que os coeficientes de Schmidt não são nada mais, né, do que a raiz quadrada dos autovalores do operador de densidade a ser purificado. Tá bem? Bom, por hoje é só. Agora nós vamos partir para, na aula que vem, para uma discussão mais específica em termos de operadores densidades, mas agora realmente, né, falando da nossa versão de bit, que é o bit quântico, que existe em termos de estados 0 e 1, né, mas não só excludentemente, ele existe como uma superposição. Bem? Então, por hoje é só. Até a aula que vem. Tchau.